E vamos lá, o Capitólio brasileiro ainda não acabou. Como evitar que o pior aconteça? Vamos acompanhar essa coluna aqui importante. A extrema-direita brasileira não existiria como existe hoje se não fossem as mídias paralelas. E é ali que as autoridades devem agir. Vamos então seguindo para isso. O Capitólio brasileiro finalmente aconteceu. Embora muitos, eu inclusive, tenha alertado para essa possibilidade, prever exatamente quando e como o evento aconteceria não era tão simples. Como é que é? O Lira disse numa entrevista que não viu nada de errado nos vídeos do político de Minas, Nicolas, e que esses vídeos são de 6 meses atrás. É um absurdo, esse moleque faz incitação aos atos antidemocráticos. Sem dúvida nenhuma. A extrema-direita bolsonarista não trabalha com planejamento no sentido convencional, mas numa linha tênue e tensa entre a moderação e o extremismo, entre a brincadeira e as vias de fato, a metáfora e a metonímia. No último domingo, ao que tudo indica, foram criadas as condições para que a virada terrorista se tornasse inevitável. Mas como isso aconteceu exatamente? Numa live de 4 horas transmitida na tarde do dia 8 de janeiro e já removida do YouTube, um influencer bolsonarista gravou todo o percurso dos manifestantes, desde a concentração no acampamento em frente ao QG do Comando Militar em Brasília, acompanhando a marcha de 6 quilômetros até a Esplanada e, finalmente, a invasão do Congresso Nacional. Ali percebe-se como a mudança do registro metacomunicativo da metáfora da guerra para a ação violenta de fato ocorre de forma relativamente repentina. No início do vídeo, o influencer e os demais patriotas falavam da energia boa do acampamento, onde todos se tratavam como irmãos, compartilhavam comida gratuita e se entretinham com uma série de rituais. Caminhando para o final do vídeo, essa energia foi sendo canalizada para o que todos viam de modo similar ao Capitólio estadunidense, como a tomada do poder da Casa do Povo pelo próprio povo. Se a situação se deteriorar para um risco real de ruptura, é sobre as mídias paralelas que as autoridades devem agir preventivamente. É bem interessante esse artigo aqui da Letícia. Quando houve uma invasão de fato, boa parte das ordens dadas nessas correntes encorajavam os bolsonaristas a acampar dentro dos prédios até a vontade do povo ser atendida, já antecipando inclusive a atribuição de qualquer quebra-quebra por supostos infiltrados da esquerda. Muitos memes circulados mais cedo, contudo, já propunham a mudança de um registro de festa para a guerra. O fato da invasão dos 3 poderes ter desembocado rapidamente de destruição completa é a expressão espontânea e trágica da verdadeira natureza do bolsonarismo. Trata-se de uma força destrutiva do Estado Democrático de Direito, onde o equilíbrio institucional e o pluralismo são englobados pela liberdade e da vontade soberana de um grupo que se arroga no direito de falar como único e autêntico representante do povo brasileiro. O Capitólio brasileiro ainda não acabou, pois o que aconteceu no plano micro em Brasília no último domingo ainda pode vir a acontecer no plano macro no Brasil como um todo. É como se a guerra civil já tivesse começado, mas ainda estivesse sendo contida pela ordem institucional. Nos últimos meses, porém, o Brasil tem dado diversos sinais desse esfacelamento institucional. As ilegalidades impunemente cometidas pelo governo e por bolsonaristas durante o segundo turno e o incêndio de veículos em Brasília e agora a destruição de prédios dos 3 poderes deixaram claro a cadeia de comando das forças de segurança já não está mais operando como deveria. Policiais militares, políticos e até o judiciário foram infestados pelo bolsonarismo. É preciso perceber os sinais de mudança de registro da institucionalidade para a insubordinação antes dela acontecer. Mas se é a própria base da institucionalidade em termos weberianos, o monopólio do uso legítimo da força pelo Estado, que se encontra fragilizada, onde e como operadores do direito e da política poderiam prevenir uma ruptura irreversível? Há hoje, um campo crucial, as forças extremistas que não dependem das forças da ordem, a infraestrutura de comunicação. A extrema-direita brasileira não existiria como existe hoje se não fossem as mídias paralelas. Se a situação deteriorar para um risco real de ruptura, é ali que as autoridades democráticas devem agir, antes que isso aconteça. É claro que o bolsonarismo já tem um plano B, na verdade vários. Caso algum tipo de bloqueio das suas vias de comunicação venha a ocorrer, os líderes extremistas irão apelar para aplicativos alternativos e VPNs, e dificilmente serão seguidos pela massa. Boa parte da capilaridade do WhatsApp, por exemplo, vem da disponibilidade de pacotes de dados grátis. A população como um todo seria, sem dúvida, prejudicada, mas é um preço baixo a pagar pela iminência de um estado de exceção generalizado que permanece sendo discutido e planejado nos grupos bolsonaristas. Uma vez que o sistema sociopolítico muda de vez o registro da política para a guerra, é impossível botar a pasta de dente de volta no tubo.
Então é isso que a gente está vivendo. A Letícia Cesarino é antropóloga, professora e pesquisadora da Universidade Federal de Santa Catarina e autora do O Mundo do Avesso, Verdade e Política na Era Digital, para a gente ficar bem atento aqui a tudo que está rolando. Isso daqui é a foto de uma das lideranças golpistas lá em Brasília que fizeram a algazarra que nós vimos, gente. É muito importante a gente ficar por dentro e não perder nenhuma informação que está circulando